11h07 e a gente está de volta com o TV Mar News. Vamos diretamente para as ruas de Maceió. Viderlan Araújo e Márcio Andrei trazem informações para a gente. Muito bem, Porlane Santos, é isso mesmo. Ótima segunda-feira, ótima semana para todo mundo. Pessoal que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, também um grande abraço em qualquer ponto do planeta, acompanhando a nossa programação. E nós estamos nesta segunda-feira participando ao vivo aqui no TV Mar News para trazer uma notícia que, no mínimo, é uma notícia curiosa, se não fosse verdade, por causa do drama vivido pelas pessoas que ainda residem aqui na Associação Freire Ribeiro, que fica entre o Pinheiro e Bebedouro, né? Fica naquele meio termo ali, ainda pertence, claro, à parte alta da capital alagoana, mas um condomínio que tem belíssimas casas, por sinal, e que sofre, assim como os moradores do Pinheiro, do Mutange, de Bebedouro, todo esse processo que nós estamos acompanhando e que envolve a empresa Braskem. E, inclusive, o cenário é um cenário de cidade fantasma. Muitas casas já desocupadas, muitas casas que já deixaram, inclusive, só aquelas questões da lembrança para seus moradores. Mas o principal ponto que nós vamos colocar aqui no TV Mar News é o drama vivido por quem deve ficar, pelo menos até aqui. Diante dos estudos feitos, quando se teve a mudança no solo e os abalos sísmicos, nós acompanhamos todo o drama vivido pelos moradores que acabaram sendo obrigados a deixar suas casas para poder evitar uma tragédia. Mas ainda há, no meio desses estudos, Porlane Santos, por incrível que pareça, algumas pessoas que precisam ter problemas solucionados, como principalmente o da Lu Andrade, que é presidente da Associação Freire Ribeiro. O que é que acontece? A casa dela, dentro desses estudos assim, e de outras pelo menos 20 casas aqui da associação, elas não se encontram nesse mapa considerado mapa de risco. Daí o que é que acontece? Todo o bairro será desocupado e até o presente momento eles não sabem o que fazer. É essa a indignação dos membros, moradores da Associação Freire Ribeiro? Bom dia. Bom dia. Com certeza. Veja, aqui nós somos 62 moradores, né? Porque muita gente já foi embora. E nós estamos numa situação muito difícil, porque nós estamos ilhados. Tanto o acesso para chegar ao condomínio está todo desativado, as casas estão todas destruídas, como aqui embaixo também, né? Também está todo desocupado. E nós estamos aqui em 20 e poucas casas. E agora a rua inteira está destruída e que a Braskem fala que a gente não tem direito, né, a entrar no mapa, que não existe. Como é que uma rua dividida, um lado está condenado e a gente não está? E nós estamos vivendo isso de medo, falta de segurança, as casas destruídas, tudo aberto, o pessoal assaltando aqui de madrugada para levar telha, levar o que tiver. E nós estamos muito preocupados, porque nenhuma providência ainda foi tomada em relação a isso. E é impressionante o caso, porque vocês ficam, querendo ou não, vivendo como se fosse assim, todos os dias tendo a oportunidade de cruzar uma cidade fantasma, né? Porque já não existem mais moradores aqui no entorno. É verdade. E isso, o comércio, padaria, vai fechando tudo, mercadinhos, e a gente tá ilhado aqui, quer dizer, sem nenhuma resposta, sem contar a questão do próprio condomínio até o pagamento, que nós estamos com essa dificuldade, porque as pessoas que saíram e as próprias casas que foram condenadas, a Braskem também não deu nenhum seguro para a gente aqui, nem para colocar uma segurança, nem para pagar o condomínio. E nós estamos vivendo essa realidade, entendeu? E como é que tem sido a resposta da Defesa Civil nas tentativas da própria Braskem, nas tentativas de entendimento nesses casos que são considerados os casos fora de uma programação que existia, dentro do fato que pode ocorrer, mas que, querendo ou não, traz prejuízo para vocês, moradores? Olha, nós já fizemos várias reuniões, né? A gente fomos para a Defesa Civil. O seu Dinário falou para a gente que acha que tem a possibilidade de a gente entrar nesse mapa, mas é uma coisa tudo acha, não tem nada definido, entendeu? Então, eles falaram que realmente era para a gente fazer parte desse mapa, mas que a própria empresa da Braskem não respeitou esse limite, entendeu? Entendi. E ficamos de fora. Mas, para eles, nós temos que estar dentro desse mapa. Mesmo hoje estando fora desse mapa, ainda existe o risco. Não é só o risco de violência, não. É o risco de que a tragédia venha a ocorrer e aí, de repente, vocês possam ser atingidos, não é isso, Lu? É essa preocupação também? Exatamente. Até porque aqui tem uma mina, né, que é aqui nos fundos dessa casa aqui. Tem minas lá em cima.
E eles não estão considerando essas minas. Eles consideraram umas e outras não. E a gente está aqui, né? Quer dizer, numa área de risco e uma área que eles não consideram que é risco para a gente ficar aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, para os nossos telespectadores, vendo toda a estrutura onde a Lu reside, dá para entender o seguinte, que a necessidade de sair é muito mais voltada pelas questões realmente de segurança. Não existe aqui, para a associação aqui dos moradores da Associação Freire Ribeiro, eu entendendo o caso, vendo inclusive a estrutura das casas, passando aqui no condomínio, que começou a chover agora há pouco também, e a gente teve a oportunidade de pensar um pouco como os moradores daqui estão pensando, né? Você ter que sair da sua casa, que tem uma ótima estrutura, e de repente ficar à mercê de uma situação que ainda está indefinida. No caso da Lu, por exemplo, aqui a casa dela é vizinha a outras casas que já estão desocupadas. Então imagine você viver dentro de um quadro como esse, sabendo que a qualquer momento você pode ficar à mercê, principalmente da violência e de outros riscos. Lu, muito obrigado. Inclusive, gostaria que você deixasse sua mensagem para os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha a TV Mar, dentro dessa reivindicação que a Associação dos Moradores Freire Ribeiro espera exatamente uma solução por parte da Braskem. Olha, eu quero agradecer à TV Mar, a vocês também por essa oportunidade e espero que as autoridades, né, e a própria Braskem, que a gente ainda tentamos entrar em contato com eles, não conseguimos, que eles venham tomar uma providência, né, que venham olhar esse descaso total que estamos aqui na associação. Esse é o drama que nós estamos mostrando no TV Mar News, todo o condomínio praticamente condenado, apenas alguns locais como esse que nós nos encontramos aqui na casa da Lu, que é presidente da Associação Freire Ribeiro, que fica aqui no Pinheiro. Detalhe muito curioso nesses estudos realizados, mas que fica realmente um drama para cada morador que ainda reside aqui no condomínio, já diante de muitas casas desocupadas, casas destelhadas, cenário de guerra, minha querida Porlane Santos, mas que naturalmente a vida dessas pessoas que ainda continuam aqui esperando uma solução para poder seguir o seu destino, seguir o seu rumo e tentar sair desse quadro de risco, literalmente, no qual se encontra. Eu estou ao lado do Márcio Andrei, pelas ruas da capital lagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar na sequência do TV Mar News com outras informações. Pois é, gente, é uma situação muito complicada. Eu costumo dizer, inclusive já disse algumas vezes aqui no TV Mar News, que o estado de Alagoas é um estado à parte, né? Além da gente estar também combatendo essa pandemia no coronavírus, a gente ainda tem a dura realidade dos moradores lá do Pinheiro, da região do Pinheiro, Montanhas e Bebedouro, que estão sofrendo bastante também com essa situação, como são essas pessoas aí que a gente acabou de ver. E temos também, infelizmente, a situação das pessoas que moram lá em Santana do Ipanema, que nós vimos na semana passada uma grande cheia, mais uma vez, acometer aquele município, e a gente tem lá mais de 1.000 famílias já desalojadas, desabrigadas, na verdade. Olha só, agora a gente vai continuar falando sobre coronavírus. A gente já mostrou aqui como lidar com essa situação através de algumas conversas com psicólogos, como lidar com o isolamento, como lidar com crianças também no isolamento. Só que a gente acabou esquecendo de falar como é que fica a saúde mental dos idosos nesse momento. E a gente vai conversar sobre isso agora ao vivo, via Skype também, com a Ingrid Marielle, ela que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Ingrid, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Pois é, Ingrid, a gente tem um problema aí, né, que muito se tem falado sobre essa questão de como cuidar da saúde mental da gente, como cuidar das crianças nesse momento, e a gente acabou esquecendo do principal grupo de risco, que são os idosos, né? Eles são um público diferenciado, porque são um grupo de risco. Eu acho que o medo neles é ainda mais acentuado quando há medo, porque alguns deles nem têm consciência, né, do que está acontecendo, são teimosos mesmo, não têm nem consciência do que está acontecendo. E ainda tem a dificuldade que a gente não tem com eles, esse mesmo jogo de cintura, por exemplo, com as crianças, para utilizar de meios eletrônicos, através de internet, também da tecnologia, porque alguns deles também têm dificuldade em lidar com essas ferramentas. Então, como é que fica, como lidar com a saúde do idoso nesse momento? E como é que a gente pode fazer também para ocupá-los, para que eles não fiquem tão estressados e acabem, de repente, também desenvolvendo depressão?
Bom, primeiro de tudo, o ideal seria não mentir para esses idosos, né? Muitas pessoas têm tentado mentir, dizendo que vão ser presos se saírem na rua, se a aposentadoria vai ser cortada, enfim. E é como você falou, muitos deles não têm a consciência do que realmente está acontecendo. Então, o ideal é que se converse claramente com o idoso, que tente explicar a ele o que está acontecendo de uma maneira mais clara, para que ele compreenda a importância do estar em casa, a importância dele colaborar com a família ou com cuidadores, porque todos estão em casa nesse momento, mas os idosos são que são mais atingidos por conta desse vírus. Então, explicar a eles claramente o que está acontecendo para que não assuste, para que acolha eles em vez de assustar, é o melhor a se fazer. E para mantê-los ocupados, você falou das crianças, as crianças, os pais conseguem distrair mais fácil, com brinquedos, com jogos, às vezes com eletrônicos, videogames, celular, televisão. Mas os idosos, eles não são dessa geração, eles não têm tanto acesso à tecnologia, eles não têm tanta aceitação com a tecnologia. Então, com os idosos seria ideal que eles estivessem fazendo trabalhos manuais, pintando, desenhando, fazendo crochê, costurando, cozinhando. Habilidades manuais a serem desenvolvidas nesse momento é muito importante para a saúde mental deles. Pois e a família precisa também estar toda envolvida, né? Como é que faz para as pessoas que precisam sair para trabalhar e de repente deixar um idoso sozinho num momento como esse? Porque com criança a gente não pode, né? Não deixa a criança só. Uhum. Mas com os idosos a gente já costuma, pessoas a partir de 65 anos, 70 anos, as pessoas saem de casa e deixam sozinho. É confiável? Bom, se for um idoso que não esteja com nenhuma demência, se for um idoso que tenha uma independência, que é por isso que muitos deles estão sofrendo, por ter uma independência, por terem uma rotina, por saírem de casa, por irem pagar suas contas, fazer suas compras. Se for um idoso que tenha uma independência, é confiável, né? Mas se esse idoso tiver alguma demência, alguma doença que não seja seguro com que ele fique sozinho em casa, aí já tem que se tomar um pouco mais de cuidado. A família, é interessante que fique se revezando, trabalhando fora ou trabalhando em casa mesmo. É interessante que a família se reveze para conversar com esse idoso, né? Os jovens e os adultos, enfim, utilizam as redes sociais, o celular para conversar por chamada de vídeo, por ligação com amigos, com parentes, e os idosos muitas vezes não têm esses recursos. Então, se vai trabalhar e deixar o idoso sozinho, liga para esse idoso, conversa com esse idoso constantemente, perguntando se está tudo bem, o que é que tem feito. E antes de sair de casa, tenta deixar algumas atividades pré-estabelecidas com esse idoso, cria com ele uma rotina de manhã ao acordar, tomar café da manhã, depois alguma ocupação pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim. O ideal para todos nós, na verdade, nesse momento, é estabelecer uma rotina adaptada a esse período que a gente está, adaptada à rotina que a gente tem tido em casa, porque ficar totalmente sem rotina é que é prejudicial. Pois é, Ingrid, e como é que a gente pode fazer com os mais teimosos? Até porque também a gente tem essa questão da proximidade de muitos avós com os netos, né? Que nesse momento é preciso deixar mais distante mesmo, é necessário fazer esse distanciamento. E como é que a gente pode lidar com a questão desses que são mais teimosos, né? Que são mais cabeça dura mesmo? Primeiro de tudo, como eu falei, é muito importante que seja sincero com esse idoso, que fale realmente o que está acontecendo. O que a gente tem visto muito, as pessoas têm inventado histórias para os idosos. Se você sair de casa, você vai ser preso, você vai perder a aposentadoria, ou vai acontecer isso ou aquilo. Então, o idoso não acredita nessas coisas. Ele mesmo já passou muito tempo da vida dele contando isso para os filhos, para os netos, então ele sabe que não é verdade. Então, ser sincero, ser claro, sentar, olhar nos olhos do idoso, conversar e pedir colaboração
é muito mais importante. A teimosia, como eu falei, é porque eles querem se manter ocupados, é porque eles querem, se eles são independentes, eles querem ter a independência dele, né? A rotina que eles têm do sair, do pagar uma conta, do fazer alguma compra, do visitar algum parente. Então, se o idoso tiver uma rotina dentro de casa, ele não vai sentir tanto essa necessidade do, a qualquer custo, ter que sair, mesmo passando por cima de orientações de filhos, netos, parentes que estejam cuidando deles nesse momento. Ingrid, seria esse, de repente, um bom momento para fazer com que os idosos, de repente, comecem a utilizar mais as ferramentas eletrônicas? De repente, uma pessoa que, com paciência, vá lá ensiná-los a se familiarizar melhor com essas ferramentas? Sim, seria esse um bom momento para aprender novas habilidades. Por exemplo, como eu falei, seria interessante manter os idosos fazendo algum trabalho manual, pintando, costurando, algum trabalho de marcenaria, enfim. E na internet, eles podem aprender a melhorar essas habilidades ou até aprender habilidades que eles nunca tiveram. Então, se a família estiver mostrando para o idoso através de vídeos que tem na internet, coisas que sejam do interesse do idoso, isso vai fazer com que ele tenha uma aceitação maior da tecnologia. Porque o idoso ele não vai se interessar tanto por jogos, ele não vai se interessar tanto por rede social, né? Ele vai se interessar por ver a família, conversar com a família por vídeo, com o filho, com o neto, com algum parente distante que não vê há muito tempo. Então, utilizar da tecnologia para que o idoso faça algo que ele já tenha um interesse, é mais fácil que ele consiga se adaptar a isso. Pois é, olha, Ingrid, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News. Obrigada por estar elucidando aí essas questões sobre esse cuidado, né, que a gente tem que ter, a gente tem que estar atento também. Não são crianças, também não estão na mesma fase em que nós estamos, mas não são uma plantinha que fica ali no cantinho da casa, né? A gente precisa estar atento, ter cuidado e, sobretudo, também estar atento com a sanidade deles, com a saúde mental deles, né? Quando que a gente deve perceber, olha, mamãe ou papai, ou então vovô, a vovó, eles estão apresentando algumas características que, de repente, já é o momento de procurar uma ajuda médica, um psicólogo, uma psiquiatra. O que é que a gente deve observar para poder encaminhá-los para ajuda? Então, se esse idoso começar a apresentar comportamentos de isolamento, né, de tristeza profunda, se esse idoso não quer mais fazer as atividades que ele geralmente faz no dia a dia, se ele não tem mais o mesmo interesse pelas atividades que ele antes demonstrava ter, se ele está numa tristeza profunda maior, aí é o momento de procurar ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, talvez o próprio geriatra que acompanhe esse idoso, porque o idoso ele tem uma predisposição maior a desenvolver transtornos mentais como depressão, ansiedade, e o isolamento social também acaba colaborando não só para os idosos, mas também para outras pessoas que tenham uma predisposição maior a desenvolver alguns transtornos mentais. Então, é interessante realmente estar alerta e, como eu falei, conversar com esse idoso. Como você disse, aquele idoso não é uma plantinha que está ali no canto da casa, sentado na cadeira de balanço. É importante que converse, que dialogue, que tire um momento do dia a família, mesmo que não more com aquele idoso, para ligar para aquele idoso e conversar com ele. Os idosos gostam muito de conversar, eles têm muita necessidade de fala, eles têm também a cultura, muitas vezes, de sentar na porta para conversar com os vizinhos e não estão podendo fazer isso. Então, que os de casa façam isso, mesmo à distância, tentem ligar, tentem conversar, saber como esse idoso está, o que ele está sentindo, o que ele está pensando com relação a tudo isso, até para saber até onde vai a compreensão desse idoso. A gente tem, inclusive, Ingrid, alguns vídeos circulando pela internet, como eu falei aí, né, dos mais teimosos, que inclusive colocam a própria saúde em risco, a própria vida em risco para pular muros. Você acredita? Não sei se você, de repente, chegou a receber pelo WhatsApp alguns desses vídeos, né?
Então, mais cuidado com essas pessoas, até mesmo para não colocar a integridade física mesmo em risco, né? Porque a gente sabe que os idosos, eles têm uma limitação mesmo, né, da física, e é preciso a gente ter cuidado também, né? Sim, é importante ter bastante cuidado com a integridade física e mental desse idoso. Eu vi, sim, muitos desses vídeos, mas eu vi também que ao fundo desses vídeos, o parente que está filmando, ele está mentindo para esse idoso. Ele está dizendo que se ele sair de casa, ele vai ser pego por um carro que vai pegar idosos, ele vai ser preso, enfim, como se estivesse lidando com crianças. É certo que em certa fase da vida idosa, os idosos tendem a regredir um pouco e às vezes ter algumas ações como criança mesmo, mas eles têm sim uma compreensão. Então, assim como a gente senta e conversa com a criança e explica as coisas e dentro das limitações dela, ela compreende o que a gente está querendo passar, com o idoso tem que ser feito da mesma forma. Não é para achar engraçado esse tipo de atitude, porque se você estiver ali filmando ou brigando, mas num tom de ironia, você está querendo ou não alimentando aquele comportamento do idoso que muitas vezes ele está querendo chamar a atenção. Às vezes ele não está querendo nem o sair mesmo, o estar na rua, mas o despertar a atenção daquela família. Se o idoso chega ao ponto de pegar uma faca para tentar quebrar um cadeado, de tentar pular um muro, um portão, ele está querendo despertar a atenção daquela família. Assim como a criança, às vezes, quando faz alguma arte em casa, ele quer chamar a atenção dos pais. Então, o idoso, ele está querendo chamar a atenção da família. Por isso que eu disse, é importante que se converse com o idoso, que se crie uma rotina para ele, que estimule ele a estar desenvolvendo habilidades que talvez ele sempre teve há muito tempo atrás e deixou de fazer. Então, a ver fotos antigas, a tentar se ocupar, tentar fazer coisas que vão gerar sentimentos positivos, como felicidade, como o prazer em estar descobrindo coisas novas, o prazer em estar refazendo coisas que há muito tempo não faz. Então, é importante que tenha esses cuidados e atenção com o idoso. Tá bom, Ingrid. Olha, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, tá? Por nada, foi um prazer. O prazer é nosso. Gente, olha, ficam aí, então, as dicas para vocês, né? Vamos tomar conta do nosso idoso, não só para que ele não saia de casa, respeitando, então, a quarentena, mas tomar conta dele também dentro desse ambiente de isolamento, dentro desse ambiente de confinamento. Não está sendo fácil para a gente e para as crianças, muito menos para eles, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações para você.